A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Será que você está fazendo isso? Esse é o nosso tema de hoje. Olá pessoal, eu sou o Ricardo e tenho uma triste notícia. Você não pode vencer uma discussão. Não pode, porque se perder, perdeu mesmo. E se ganhar, também perdeu. Por quê? Bem, suponha que triunfou sobre outro homem e arrasou seus argumentos cheios de pontos fracos e provou que ele é um débil mental. O que acontece? Você o fez se sentir inferior. Você lhe feriu o amor próprio. Ressentirá seu triunfo. E um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. Uma noite, pouco depois do fim da Primeira Grande Guerra Mundial, Dale Carnegie diz: aprendi uma inestimável lição em Londres. Nessa época, eu era administrador de St. Rose Smith. Durante a guerra, St. Rose foi o as australiano na Palestina. E pouco depois de ser a paz declarada, assombrou o mundo, dando uma volta ao redor do globo em 30 dias. O governo australiano deu-lhe $50 mil. O rei da Inglaterra concedeu-lhe um título e por algum tempo ele foi o homem mais falado sobre a Union Jack. Certa noite, tomava parte no banquete dado em honra de Sir Rose. Durante o mesmo, um homem que estava sentado a meu lado contou um caso que girava em torno da seguinte afirmativa: há uma divindade que protege nossos objetivos, traçando-os como os desejamos. O contador de histórias mencionou que tal frase era da Bíblia. Enganara-se. Eu sabia disso, sabia e com toda certeza. Não podia haver a menor dúvida a respeito. E assim, para conseguir um ar de importância e demonstrar minha superioridade, tornei-me inoportuno e intrometido, encarregando-me de corrigi-lo. Acionou suas baterias. Que? De Shakespeare? Impossível, absurdo. Esta frase era da Bíblia e ele a conhecia. O homem que narrava o caso estava sentado à minha direita e o Sr. Frank Gamo, meu velho amigo, à minha esquerda. O Sr. Gamo havia dedicado anos ao estudo de Shakespeare. Assim, o narrador e eu concordamos em submeter a questão ao Sr. Gamo. Este escutou, cutucou-me por baixo da mesa e disse: Dale, você está errado. O cavaleiro tem razão, a frase é da Bíblia. De volta para casa, disse ao Sr. Gamo: Frank, eu sei que a frase é de Shakespeare. Sim, naturalmente, respondeu. Hamlet, ato 5, cena 2. Mas nós éramos convidados numa ocasião festiva, meu caro Dale. Por que provar a um homem que ele estava errado? Isso iria fazer com que ele gostasse de você. Por que não evitar que ele ficasse envergonhado? Não pediu sua opinião, não a queria. Por que discutir com ele? Evite sempre um ângulo agudo. O homem que me disse isso ensinou-me uma lição inesquecível. Eu não só tinha embaraçado aquele contador de histórias, como também o meu amigo. Teria sido muito melhor se eu não tivesse sido argumentativo. Olha pessoal, aqui eu posto vídeo todas as semanas e é muito importante que você se inscreva para você ficar por dentro de tudo que eu estou falando aqui, para você ficar por dentro desse universo que eu estou trazendo para vocês. Eu vou trazer muitas dicas, muita coisa bacana que vai agregar em você. Então, também não se esquece, ative o sininho. Foi uma lição demasiado necessária, pois Dale Carnegie se tornara um discutidor. Durante sua mocidade, ele discutia com seu irmão sobre todos os assuntos banais.
quando foi para o colégio, estudou lógica e argumentação e tomou parte em concursos de debates. Sempre dizia que era natural do Missouri, pois nasceu lá. Gostava de se mostrar. Mais tarde, ensinou debates e argumentação em Nova York. E, uma vez, ele tem até vergonha de confessar, planejou escrever um livro sobre o assunto. Desde então, disse Dale Carnegie, tenho ouvido, criticado, tomado parte e visto o efeito de milhares de discussões. Como resultado de tudo isso, cheguei à conclusão de que há apenas um caminho para conseguir o melhor numa discussão. É correr dela, correr como você correria de uma cobra ou de um tremor de terra. 9 vezes em 10, uma discussão termina com cada um dos contestantes convencido, mais firmemente do que nunca, de que está absolutamente certo. Pessoal, lembre-se, um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. Como sabe, o Benjamin Franklin costumava dizer, quando você discute, inflama-se e se contradiz. Pode, algumas vezes, conseguir uma vitória, mas será uma vitória sem proveito, porque nunca contará com a boa vontade do seu oponente. Assim, lembre-se sempre disso. Qual a vitória que mais lhe agradará alcançar? Acadêmica, teatral ou a da boa vontade de um homem? Você raramente pode obter as duas coisas. O Boston Transcript, certa vez, publicou estes maus versos. Aqui jaz o corpo de William J., que morreu conservando sua retidão de maneiras. Foi correto, morreu correto como sempre, mas está tão morto como esteve errado. Você pode estar até certo, morrer certo, como se apressou a provar no correr da discussão, mas estará tão longe de mudar o pensamento em que está interessado o outro homem que provavelmente ficará tão fútil como se estivesse errado. Buda dizia, ódio nunca termina por ódio, mas por amor. E um mal-entendido nunca termina pela discussão, mas pela tática, diplomacia, conciliação e um desejo simpático de ver o ponto de vista da outra pessoa. Lincoln certa vez repreendeu um jovem oficial do exército por estar mantendo violenta controvérsia com um colega. Nenhum homem que está decidido a elevar-se ao máximo, disse Lincoln, pode ter tempo para conter-se. Menos ainda pode esforçar-se no medir as consequências, inclusive da perversão do seu pensamento e a perda do controle de si mesmo. Seja mais condescendente nas coisas para as quais você não demonstrou, senão direitos iguais, e conceda menos nas em que seu direito é claro. É preferível ceder o caminho a um cachorro a ser mordido por ele, disputando-lhe um direito. Mesmo matando o cachorro, não se evitará a dentada. Olha pessoal, também falei sobre esse assunto nesse vídeo. Para te preparar melhor, é importante que você assista. Num artigo de Bocados e Pedaços, apareceram algumas sugestões para se impedir que uma divergência se transforme numa discussão. Acolha a divergência. Lembre-se do lema, quando dois sócios discordam sempre, um deles não é necessário. Se existe alguma questão sobre a qual você não havia pensado antes, agradeça se alguém chamar a sua atenção para ela. Talvez esse desacordo seja sua oportunidade de corrigir antes de cometer um erro grave. Desconfie de sua primeira impressão instintiva. Nossa primeira reação espontânea numa situação desagradável
é de nos colocarmos na defensiva. Seja cuidadoso, mantenha a calma e preste atenção à sua primeira reação. Talvez seja o que há de pior e não o de melhor em você. Controle seus impulsos. Lembre-se, você pode medir a grandeza de uma pessoa por aquilo que a deixa irritada. Ouça em primeiro lugar. Dê aos seus adversários a oportunidade de falar. Deixe-os terminar o que têm a dizer. Não resista, defenda-se ou debata. Essa atitude apenas levanta barreiras. Procure construir pontes que conduzam à compreensão. Não erga barreiras altas de desentendimentos. Procure áreas de concordância. Depois de ter ouvido o que seus adversários têm a dizer, primeiro reflita sobre os pontos e as áreas com os quais você concorda. Seja honesto. Procure áreas nas quais poderá admitir que errou e o confesse. Peça desculpas por seus erros. Essa atitude ajudará a desarmar seus adversários e reduzir suas defesas. Prometa que pensará sobre as ideias de seus adversários e as estude cuidadosamente. E seja sincero, seus adversários podem estar certos. Nesse estágio é bastante fácil concordar em pensar sobre os pontos colocados por eles. Mais fácil do que adiantar-se apressadamente e colocar-se numa situação que propiciará aos seus oponentes dizerem: tentamos dizer-lhe isso, mas você não nos quis ouvir. Agradeça sinceramente aos seus adversários pelo interesse que eles demonstram. A pessoa que discorda de você estará interessada nas mesmas questões que você. Pense nela como uma pessoa que realmente quer ajudá-lo e logrará transformar seus adversários em amigos. Adie a ação para dar tempo a ambas as partes de repensar o problema. Sugira que se realize um novo encontro mais tarde no dia ou no dia seguinte, quando, então, todos os fatos poderão ser levantados para sustentar as opiniões. Ao preparar-se para esse encontro, pergunte a você mesmo algumas perguntas decisivas. Meus adversários podem estar certos ou parcialmente certos? Existe alguma verdade ou valor na posição ou no argumento que adotam? Minha reação é adequada para resolver o problema ou apenas resultará em frustração? Minha reação fará meus adversários recuarem ou se aproximarem de mim? Minha reação ajudará a aumentar a estima que as pessoas têm por mim? Ganharei ou perderei? Que preço pagarei caso venha ganhar? Se eu descansar em relação a isso, a divergência desaparecerá? Será essa situação difícil uma ocasião favorável para mim? O tenor de óperas Jan Peerce, depois de casado por quase 15 anos, disse certa vez: há muitos anos atrás, eu e minha esposa fizemos um pacto e não o quebramos, por mais que houvesse desavença entre nós. Quando uma pessoa vocifera, a outra deve apenas ouvir, porque quando as duas vociferam, não há comunicação, apenas ruído e más vibrações. Obrigado, pessoal. Agora se inscreve nesse canal para dar aquela força pra gente. Sua inscrição é o que vai fazer eu estar aqui todas as semanas para trazer para você assuntos do teu interesse. Não vou descansar até que você prospere e faça mais amigos. Até a próxima.